Olá pessoal, sou o César Gon da CIT. Tenho o prazer de estar aqui com o Daniel, fundador e presidente do Conselho da Ânima. E o papo aqui é sobre o impacto da transformação digital na educação, no ambiente corporativo, na sociedade e o que vocês nos perguntarem também, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui de uns 30, 35 minutos e depois abrir para responder as perguntas de vocês. Desde já agradeço a parceria, né, com a HSM e principalmente a audiência de vocês nesse assunto que nos empolga, né, Daniel? O Sem assunto dúvida. Que a gente dorme e acorda pensando nele. Eu acho que começar o ponto de partida aqui entre CIT e Ânima, houve aí um desenho de parceria que eu acho que começa por um incrível alinhamento de propósito, né? Eu gosto muito quando o Daniel verbaliza, né, o propósito da Ânima como uma empresa que quer transformar a educação, transformar o Brasil através da educação. E a CIT também, né, numa outra ponta desse desafio de transformação da sociedade, a gente se sente como um agente transformador para destravar negócios, tecnologia e principalmente o potencial das pessoas, né? Então esse é o common ground aqui, né, o ponto, a grande... Que nos uniu. E eu começo, na verdade, explorando isso, né? Qual que é a sua visão do assunto transformação digital e como é que isso impacta as empresas e a sociedade? O primeiro prazer estar aqui, né? Ótimo a gente estar aqui junto e debatendo efetivamente sobre esse assunto, entendendo, e é isso, assim, eu acho que essa transformação, ela transcende a área da educação. Indiscutivelmente a área da educação vai passar por uma transformação enorme nos próximos anos, mas assim, se na década, fazendo um histórico bem rápido, na década de 80, as indústrias, todo o setor precisaria passar por uma mudança em relação à produtividade. E aí surgiu o Lean, surgiu outras ferramentas, redesenhar os processos. Os processos foram redesenhados. Na década de 90, o grande desafio era a globalização, internacionalização, né? Então, se o CEO aqui era o cara de produção ou o CFO, ele foi substituído pelo cara comercial e tudo mais. Década de 90, a área de pessoas, né? Então, e hoje, eu acho que é o cara de design organizacional, né? E aí envolve as três coisas, né? Melhorar a produtividade e a eficiência com efetivamente uma visão global, né? Uma visão maior, entendeu? De mundo, com gestão de pessoas. E aí o que significa é que, assim, a gente tem que explodir isso, deixar de existir um departamento de tecnologia, fazer com que as empresas tenham uma estrutura muito mais ágil, com pensamento efetivamente exponencial, né, para que a gente possa fazer essa mudança. Isso eu acho que vai acontecer em todos os setores. E aí, se a gente também já tem uma união pelo propósito, eu acho que a hora que a gente está junto, e vocês nos ajudam a redefinir, redesenhar esse propósito da Ânima, né, redesenhar essa maneira de a gente atuar efetivamente. E hoje a gente já está trabalhando com vários squads, né? O que são os squads? São times completamente distintos que trabalham junto e quem sabe esse seja o novo CEO. Eu acho que é um cara de design organizacional, é o cara que vai ajudar a redesenhar todos esses processos. E a gente sempre tem que buscar quem pode nos ajudar. Então, mais do que uma parceria na área de tecnologia, né? A gente vocês são parceiros para essa mudança cultural dentro da Ânima. Legal, Daniel. Um assunto que a gente pode explorar aqui, e eu acho que quando se fala em transformação digital, geralmente a tecnologia ela ganha, né, o palco, né? Sim. Mas talvez o maior desafio não esteja na tecnologia, né? E sim no tipo de mudança cultural que está por trás de você traduzir tradicionais corporações e tradicionais executivos para o novo século, né? O século digital. Sim. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho como é que vocês estão vivendo isso, né? E principalmente pelo aspecto da cultura e da liderança. Eu acho que, quando você diz isso, eu acho que a mudança vai ser... a sociedade, a universidade ou a escola deve sempre ser a precursora dessa transformação da sociedade e o professor o artífice dessa transformação. O que está acontecendo é que a universidade, ela como um todo, o setor educação, ele está extremamente obsoleto em relação à transformação que a tecnologia está fazendo na sociedade. E esse eu acho que é o principal desafio, né, que a gente vai enfrentar nos próximos anos. O que foi o WWW para a indústria da música, da mídia,
Agora, se você parar para pensar, inteligência artificial mais a quantidade de dados que estão disponíveis hoje, todas as indústrias, eu falo indústria no sentido do segmento, né? Que envolve pessoas, então educação, saúde, governo, eles vão passar por uma transformação enorme. Agora você imagina, além dessa transformação enorme, né, então hoje a educação vai passar, vai ser algo completamente... Daqui a 10, 15 anos a gente vai olhar para trás e vai achar que a gente estava na era do dinossauro. Quer dizer, como que a gente fazia, como que a gente tinha aquele tipo de escola? Né? E eu acho que o grande desafio, a grande mudança... Então você imagina, soma-se isso ao momento que a gente está entrando agora na era do pós-emprego. Não dá para a gente preparar os nossos alunos, né, para que eles tenham um emprego. Então a ideia não é ter um emprego. Ele vai ser um freelancer, um empreendedor. O empreendedor, para mim, é a diferença entre empresário e empreendedor. O empresário trabalha, assume risco, tem um negócio. O empreendedor, ele trabalha por um propósito, por uma causa, ele entende. Né? Ele tem uma postura muito mais ativa. Essa, quem sabe, seja a maior mudança no setor da educação. A gente preparou sempre nossos alunos, o sistema todo da educação prepara as pessoas para serem passivas. O professor fala o que você precisa, ele define inclusive o seu grupo. Né? Agora não, a gente estudou na escola assim. Sim. Né? Agora tem que preparar esse cara para ser ativo, para ser empreendedor, para que ele possa trabalhar efetivamente em squads, com um time completamente diferente. Então esse é o grande desafio. E falando de diferente, a empatia vai ser fundamental. E se a gente está numa escola obsoleta, do outro lado, o pós-emprego, e as redes sociais, elas diminuem a diversidade porque elas acabam oferecendo para você sempre coisas e pensamentos e inclusive amigos, você like ou você não like, e os algoritmos acabam te oferecendo coisas semelhantes, mais do mesmo. Né? É o eco. Você está sempre escutando o eco de você mesmo. Isso faz com que diminua a sua empatia, que você acha que está sempre certo. Então, este desenho, ele precisa ser quebrado e, quem sabe, a escola e a universidade têm o papel de reinventar todo esse processo. Legal. Eu sempre olho esse desafio na perspectiva corporativa também, né? Sim. Eu comento a tecnologia, né? Ela ampliou muito o nosso potencial humano, né? A gente está muito mais conectado, a gente tem acesso a mais informação. No fundo, se você pensar que a capacidade de realizar, a capacidade empreendedora é uma função de capacidade de aprender com conexões humanas, a gente exponenciou o nosso potencial humano. Mas aí quando você olha para dentro dos os ambientes corporativos, você não tem espaço para esse potencial se realizar. Então, a minha visão de transformação, que eu acho que é o complemento dessa transformação no modelo educacional, né, em preparar os jovens para esse novo século, também é mudar os ambientes corporativos para que eles façam sentido nessa nova sociedade. Né? Por isso que eu vejo assim, quase uma continuidade de um processo, de contribuir com um processo necessário de tradução do indivíduo, das empresas e da sociedade para um novo século. Sem dúvida, concordo totalmente. Eu acho que, inclusive, a gente está vendo isso aqui agora na Anima. Né? A gente hoje tem 17 squads, né, que são os squads, a gente explodiu a área de tecnologia. A gente está trabalhando hoje com todos os squads e vocês foram nosso parceiro. Então, é mais do que um parceiro de tecnologia, um parceiro cultural. Daniel, se pudesse explorar um pouquinho as resistências para esse processo de mudança, né? É sempre desconfortável, né? É sempre. Né? Então, e como é que você lidou com isso? Quando você encara que não tem outra maneira, quando você realmente faz esse histórico e fala, é preciso mudar, né? Então, o que está acontecendo hoje no mundo, a gente precisa ser mais ágil. Uma ideia dentro da Anima demorava quase um ano para ser implementada, mas a gente não percebia isso porque todo dia tem uma coisa nova, mas coisas novas que foram plantadas há quase um ano. A hora que a gente realiza e fala, não, a gente precisa mudar e a gente precisa ser mais agile. A gente é parceiro da Singularity University, né? Então é parceiro de outras instituições, assim como a gente é parceiro da Finlândia e de Stanford para formação de professores, é parceiro através da HSM, da Singularity para pensar futuro. A gente tem que ter um parceiro para que seja, para estar junto, para ajudar a gente nessa transformação interna. Né? E realmente a gente acredita. Quer dizer, então, como existe isso, você tem total razão, é uma mudança difícil de ser feita. Hoje os squads estão pressionando, inclusive, a estrutura,
né, o nosso organograma, não cabe mais você ter um vice-presidente acadêmico, um de RH, um de marketing, um de finanças. Hoje você tem que ter, quem sabe, estruturando através... Os squads estão cotovelando o organograma, você tem que ter um vice-presidente de agilidade organizacional, um vice-presidente da experiência do aluno, um vice-presidente do desenvolvimento de pessoas, sejam eles alunos, uma mentoria, sejam eles funcionários, sejam eles professores, pensando na carreira daquele ecossistema que está ali. Né? É completamente diferente. E do outro lado, para falar do desafio da escola, vamos entender. Na Revolução Industrial a gente tinha um grande desafio, tinha um problema, que era a gente arrumar a peça mais inteligente das outras peças. O que significa isso? A gente estruturou a escola para que a gente preparasse as pessoas para serem uma peça daquele conjunto, daquele equipamento, vou dizer assim. Então a gente pegou o ser humano e prepara ele, faz um negócio muito bem feito. A gente foi perfeito em relação a essa missão, né? Colocou na linha de produção, fez tudo certinho para que a gente preparasse então o ser humano e ele é a peça mais inteligente daquele equipamento. Agora a gente está com o IoT, com a internet das coisas, a gente está trazendo inteligência para as outras peças. A gente está ficando muito mais perto, o ser humano está ficando perto das máquinas. O que a gente precisa? Fazer com que tem uma frase que fala, o ser humano precisa ser humano. É isso. A gente precisa desenvolver coisas e competências e habilidades que transcendem, que ultrapassem, que a máquina nunca vai ser. Então a escola, quando você fala, a escola precisa deixar de ser conteudista para resolver problema. É mais do que já ficou velho resolver problema. PBL, que é o Problem Based Learning, já ficou velho. Competência. Dependendo da competência, também já está mais obsoleta. Você precisa desenvolver a consciência, você precisa desenvolver as habilidades como empatia, você precisa desenvolver outras habilidades que só o ser humano... A criatividade, né? A curiosidade. Então, são outras habilidades para que realmente a gente tenha esse conjunto de informações, de dados, subsidiando o ser humano para cada vez ser mais ser humano. Esse é o desafio. Quão longe a gente está da escola? Eu acho que esse é o desafio para a próxima década, né, da escola, das universidades da escola. Soma-se isso ao que a gente está falando no começo. Né? A gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um ecossistema integrado, trabalhando todo mundo junto e que não cabe mais aquela estrutura hierárquica industrial como a gente tinha. Perfeito, Daniel. Eu vou acrescentar a perspectiva da visão de management. Né? Acho que o século XX também foi o século, junto com essa revolução industrial, né? Com a criação fordiana, né? do modelo organizacional que domina ainda a indústria e o mercado, veio a cultura da gestão moderna, a gestão top-down, a gestão do comando e controle. Né? Nós também, né? Os bem-sucedidos executivos que hoje lideram as empresas são certamente muito bons em controlar, né? A gente é bom em controlar, a gente é muito bom em saber, então, e a gente é muito bom em errar pouco. Então, e isso dava boas carreiras no século XX. Né? Se você controla, se você sabe bastante do seu assunto, você sabe mais que o seu time, e se você errar pouco, você provavelmente vai ter uma carreira promissora. Aí você vira a chave para o século digital, onde não é mais sobre controlar, é sobre inspirar, é sobre propósito, não é mais sobre saber mais do que o time, é conseguir criar um ambiente onde a multidisciplinaridade, o potencial daquele time acontece, a empatia com diferenças, né, com a diversidade, e você precisa do erro. Né? É o século, tem que incentivar o erro. É o século do beta, o século da experimentação, né? O século do aprendizado rápido, né? Dos ciclos curtos para entender a necessidade ou as ambições de cada um dos seus clientes, né? Dos seus alunos, dos stakeholders de qualquer perspectiva da sociedade. Então, esse novo líder também precisa de uma nova escola. Né? Sem dúvida. Como é que a gente vai formar, na sua visão, como é que a gente vai formar esse novo líder? Você tá falando, eu estou para fazer uma... Se eu chegasse para você e falasse assim, olha,
o chefe, como você descreveu, né? O chefe é aquele cara comando, controle, é o cara que exige, ele acha que sabe tudo, que ninguém sabe nada, ele está lá para salvar aquele time, né? E eles são operadores de algo que ele acredita, que ele que é o grande cara e tudo mais. O líder é o cara que inspira, que provoca, que traz todo mundo, ele é mais uma peça daquele time. Esse é o líder e chefe. Agora, risca líder, risca chefe, coloca, isso aqui é um mau professor, isso aqui é um bom professor. Entendeu? Quer dizer, é exatamente isso. Então, o desafio que a gente tem na gestão é o que a gente tem dentro da sala de aula. Então, você tem que deixar de trabalhar com comando e controle e efetivamente trabalhar com empowerment, quer dizer, empoderar, trust, acreditar, confiar e accountability. Mas o accountability não é punitivo. Vamos falar de avaliação dentro da escola. Tá. Né? Avaliação é algo punitivo. Os alunos fazem a prova para quem? Para o professor, para o coordenador. Muitas vezes ele não recebe nenhum feedback do que ele errou. Ele fala, você tirou 7, tirou 8, tirou 6. Você está em DP. Ele não sabe o que ele errou. Vamos lá, a gente deveria não focar no que ele aprendeu, mas, olha, você não aprendeu isso. Volta para casa, estuda e vem para cá. Faz a prova de novo. Ele deveria ter inúmeras chances para conseguir aprender. Então, a prova não devia ser uma avaliação, devia ser uma evolução com feedback. A prova não serve para nada se não tiver feedback. Assim como os alunos eles têm que ter o desejo de receber esse feedback, a gente deveria ter o desejo dentro da empresa de receber o feedback e falar onde que eu preciso melhorar. Né? E, enfim, eu acredito que assim, eu falo isso para meus filhos. Né? Então eles falam, você vai trabalhar de novo hoje, papai, tal. Eu falo, olha, primeiro que eu vou fazer algo que só eu faço, que é incrível e tal. E eu sou mesmo apaixonado, eu acho que eu me divirto no trabalho. Né? Então, é isso. Mas mais do que isso, assim, o trabalho, se você aprende quando você é criança na escola, depois na faculdade e depois no trabalho. Para mim o trabalho tem que ser um lugar onde você tem que aprender. Se faz mais de uma semana que você não aprenda, chuta a canela do seu chefe, chuta a porta, fala, cara, o que está acontecendo? Eu estou fora. Eu pede demissão. Entendeu? Eu estou fora. E por que está fora? Não, porque eu não estou aprendendo. Então, devia ser isso. Para mim, uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas que trabalham por um propósito comum, fazendo alguma coisa que faz diferença no mundo, ou seja, o mundo paga por isso. E, principalmente, um lugar onde você pode crescer, se desenvolver, melhorar. Né? Então, às vezes eu costumo perguntar lá na Anima, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, você está fazendo coisa errada. Né? Então, muda a sua vida, muda a sua carreira. Eu acho que, do outro lado, o que vocês estão fazendo, estão nos ajudando a fazer, é estruturar uma empresa, né? Estruturar uma instituição para que a gente possa ser walk the talk. Né? Para que a gente possa walk the talk. Ou seja, o que a gente faz dar autonomia, o que a gente faz ajudar entender, todo mundo pode ter o chapéu de professor e aluno. Todos os funcionários, o que você faz aqui? Eu sou um aluno. Olha que coisa linda, você nunca mais sair da universidade. Né? Então, para que aqui, quando os professores... Porque numa escola, o Padre Magela, que foi nosso reitor na UNA, ele falava, até as paredes ensinam. Então, todo mundo ensina, é professor, é funcionário, todo mundo tem que estar lá com esse propósito de aprender, de construir, de ensinar. E aí sim você constrói um ecossistema de aprendizagem que transcende. Vocês estão efetivamente nos ajudando a criar esse ambiente onde todo mundo possa sentir isso para que possa transmitir isso. Eu acho que essa é uma perspectiva bem interessante, né? Essa tradução daquela estrutura rígida que dava a escala corporativa no século XX, para uma estrutura voltada para o aprendizado, né? Onde você vai ter que redesenhar os pilares nos quais a estratégia está montada, né? E a gente fala muito de 4 pontos fundamentais nisso. A primeira é a centralidade no cliente, né? É o customer centricity. Como é que você realmente organiza suas ações, suas decisões, seus dados, né? A sua informação em função daquele que paga as contas, né? Que afinal é o seu cliente. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, acho que você comentou, e é impressionante ver como vocês abraçaram isso, é esse redesenho
das equipes, dos departamentos, em equipes autônomas e multidisciplinares. Acho que isso é uma peça inegociável no processo de transformação, porque fazer esse engine, ao invés de você ter departamentos de especialistas e todo mundo próximos dos seus, né, dos seus parecidos, você fazer esses times multifuncionais, onde você tem o cara de tecnologia, o cara de marketing, o cara de educação, o cara de negócio, fazer essa diversidade funcionar é onde sai a mágica da inteligência colaborativa, coletiva, né? Então, esse é um segundo ponto. O terceiro, que eu acho que é o cacuete das empresas que já lideram seus mercados, elas são empresas de sucesso, é você conseguir trabalhar com o que a gente fala de moonshot, né? Com objetivos mais agressivos, mais audaciosos, né? Não para daqui a 10 anos, mas para os próximos 3 meses, para os próximos 6 meses, né? Então, essa cultura de sempre buscar mais do que parece possível. Acho que esse é parte do cacuete desse ambiente que força o aprendizado, que tira as pessoas o tempo todo da zona de conforto, né? E, finalmente, é a experimentação, é a cultura do erro. Claro. As empresas classicamente estão desenhadas para você não errar, ou para punir o erro de uma maneira exemplar, né? Isso joga totalmente contra a cultura do aprendizado baseado na experimentação. É claro que você quer fazer uma série de pequenos erros para fazer grandes acertos, né? Essa é a mágica de um século onde é muito difícil prever o futuro, mas é fácil, né, mergulhar nele e ir descobrindo os caminhos, porque hoje a gente tem ferramentas, tecnologia e métodos, processos, né, de design, né, de colaboração que nos dão uma exponencialidade na capacidade de resolver problemas que não existia, né? Então é dessa combinação que eu acho que sai um redesenho do ambiente corporativo, né? Queria a sua visão de agora projetando a Ânima, né, lá para frente, né? Como é que isso se desdobra empresarialmente, né? Eu acho, só pegar esse ponto seu do erro, né? Eu pergunto para você, o que você prefere? Trabalhar numa empresa que acerta 10 a cada 10 ou acerta 7 a cada 10, né? E aquela resposta imediata, não, 10 a cada 10. Mas quem acerta 10 a cada 10 só faz 10. E quem acerta 7 a cada 10 faz 70. Faz 100 coisas. 30 deu errado. E que bom que 30 deu errado. A gente tem que incentivar o erro. Mas incentivar. Faz quanto tempo você não erra? Faz muito tempo que você não erra, você não está fazendo nada. Sua vida não tem graça. Então você tem que incentivar o erro. E a hora que você tem essa cultura, né? Incentivar o erro, incentivar a diversidade. E é justamente isso. Quer dizer, você times heterogêneos, né? Se duas pessoas pensam igual, só vai uma para a reunião, não precisa ir duas. Eu costumo dizer na Ânima, cargo não entra em reunião. Cargo não entra em reunião. Entendeu por quê? Para todo mundo ter a liberdade de poder falar as coisas mais malucas. E dali sim, a gente sai com uma solução incrível. Então, e aí vocês aceleraram esse processo e deram essa nossa relação. E hoje a Ânima, quando a gente cresce, às vezes você vai perdendo um pouco dessa cultura e a maneira que vocês estão ajudando a gente a consolidar essa cultura. Então a tecnologia, quando a gente fala de uma maneira exponencial, não é só a exponencialidade em relação ao impacto externo, mas a exponencialidade em relação a poder, hoje, com 7 mil pessoas, todo mundo ter efetivamente essa cultura, né? Então, o que eu acho do futuro, eu acho que esse cenário todo da educação, entendendo que a educação vai se transformar completamente, vai ser muito distinto do que é hoje. Não dá para a gente oferecer a mesma coisa para todo mundo. Então, todo mundo que entrar no curso de administração acaba fazendo o mesmo curso de administração. E como é que essa personalização na escala de uma Ânima pode acontecer? Eu acho que esse é o desafio. Então, você imagina que o aluno chegou, ele vai fazer um assessment, vai entender quem ele é, e depois, através de um projeto de vida, tentar ajudá-lo a falar onde você quer chegar. E aí, enjoy, aproveite o seu tempo aqui, né? Quem sabe algo como unlimited, venha de manhã, à tarde e à noite, aproveite, estude, escolha dentro desse conjunto de competências. O nosso currículo hoje é baseado em competências. O que funciona para você, mas com ganhos rápidos, curtos, para que ele sinta o quanto que ele está evoluindo.
E não só entra aqui e quem sabe daqui a 4 anos você vai receber um certificado. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante no mercado de educação no Brasil. No ano 2000 a gente tinha 4, 5% da população entre 18 e 24 anos no ensino superior. Soma-se esse movimento de crescimento das universidades com pleno emprego, né? E isso fez com que muita gente ele queria escolher o que fosse mais rápido, mais barato, mais fácil e tudo mais. Agora, eu acho que tem uma maturidade maior em relação à educação. Você vê os pais procurando educação, agora briga por escola pública melhor para os filhos. Antes, a escola pública estava ok, era um depósito de criança. Quem sabe até hoje ainda seja, a gente tem esse desafio enorme no Brasil. Né? É um lugar seguro que dá comida e alimentação enquanto você vai trabalhar. E é isso. Agora não, eu acho que tem uma maturidade maior. Eu costumo dizer, se você for fazer um curso de inglês, né, e você ficou ali 2 anos fazendo o curso, você já recebeu o certificado, você já é um intermediário, mas você não fala uma palavra de inglês, não adianta nada. Não adianta mais nada você ter o certificado, sendo que você efetivamente não agregou nada, não fez a diferença para você aquele curso que você fez. Então, de verdade, eu acho que o desafio nosso, né, é ser protagonista nessa transformação da educação no Brasil. Além disso, ser referência em relação a um processo de gestão. Né? Então, há um ano, Marcelo, que é fundador da Ânima junto comigo, assumiu a presidência da Ânima, né, como CEO, e eu fui para a presidência do conselho para estruturar essa governança capaz. Né? Então, a nossa agenda é uma só, a nossa pauta é uma só. Só que eu lidero a pauta de pensar o futuro, mas também trabalho com ele em relação ao presente, com benchmark, o que a gente pode fazer, e a gente discute junto, mas ele que implementa. Né? Então, o curto prazo, ele que é responsável, mas sempre tentando integrar com essa visão de longo prazo, mas a gente está junto aqui nessa pauta, o conselho inteiro de administração, os seus 5 comitês e tudo mais, e ao mesmo tempo toda a diretoria executiva também está junto na discussão do que é a Ânima longo prazo. Então você tem que só identificar quem que lidera tal coisa, mas está totalmente integrado. Eu acho que é isso. Então o desafio nosso é ser protagonista nessa história da transformação da educação do Brasil. Eu digo as duas coisas, né? Tem que transformar o Brasil pela educação e tem que transformar a educação do Brasil. Né? Então, eu acho que é isso. Fantástico. Vamos aproveitar agora, está quase com meia hora aqui, eu estou vendo que tem muitas perguntas. Vamos explorar um pouquinho aqui os pontos que vocês estão perguntando. Não faz né? pergunta difícil para mim. Não, vou só nas fáceis. Só nas aqui. fáceis, assim. Tem uma bem específica da educação, mas eu acho que ela é bem relevante para essa nossa discussão. Não temos hoje o perfil desse professor em sala de aula. Né? Como é que a gente vence isso? Né? Como é que a gente forma esse professor do século XXI? Bom, primeiro, eu acredito que é entender que o professor é o artífice dessa transformação. Né? Não é o conteúdo, não é o currículo, quer dizer, então é o professor. E aí você tem que pegar e falar assim, como que eu vou investir efetivamente para fazer com que ele seja esse protagonista dessa transformação. Do outro lado, não só essas capacitações que a gente tem, hoje a gente tem, já falei, uma parceria com a Universidade da Finlândia e com o Stanford, mas empoderar o professor. Eu acho que a grande mudança será através das metodologias. Né? Então você tem que usar a tecnologia para que seja efetivamente uma ferramenta para ajudar esse professor a entender quem que é o aluno, entender, inclusive dar um feedback para o professor. Imagina assim, os alunos fazem uma avaliação e o professor recebe, olha, os seus alunos não aprenderam tal coisa, ajude eles a aprender. Entendeu? Quer dizer, quem é esse grupo com que você está junto? Você é o líder deste time, querendo, com qual objetivo? O objetivo de realizar alguns projetos, que cada aluno faça o seu próprio portfólio, mas que eles construam juntos. Quer dizer, então, entender quais são essas habilidades e capacitar os professores. Mas é uma capacitação, não é aquela tradicional. Não dá para você chegar para o professor e dar o que a gente chama de capacitação ou treinamento no modelo antigo, pedindo para que ele faça o novo. Ele tem que, se a escola vai ser esse conjunto de experiências, o professor tem que ter esse conjunto de experiências. Por isso que eu digo para você que é complexo.
ao a gente redesenhar a Ânima num outro formato, em squads, em times, né? Em times heterogêneos para solucionar problemas, quem sabe a gente vai fazer a mesma coisa. A sala de aula nada mais será um grande squad onde você tem alguém mais sênior fazendo as perguntas, provocando, questionando. E aí 2 tipos de professor. Tá? Vamos pensar num T. Tem aquele professor que é um generalista. Ele tem que incentivar a curiosidade, ele tem que provocar, ele tem que mostrar o que está acontecendo no mundo. E depois, aí sim, aquilo que te despertou, de acordo com as suas habilidades, aí você vai buscar algum especialista naquilo. Né? Você vai se aprofundar efetivamente naquele tema. Eu acho que é isso. Então, tem um termo em japonês que fala Ikigai. Ikigai a tradução mais próxima seria razão de ser, que na verdade é a confluência entre o que você gosta de fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, o que o mundo paga para. Tá. Né? Então, se você conseguir descobrir o seu Ikigai, e quem sabe esse professor que desperta essa curiosidade, esse desejo, que ele tenha um pouco dessa obrigação. E são os professores mais de primeiros semestres e tudo mais. E aí, na sequência, sim, aí você vai ter professores que vão ajudar você a aprofundar. Por isso que o currículo, o aluno tem que escolher a trajetória dele. Né? Quando eu falo da customização, hoje a gente tem 115 mil alunos, eu poderia dizer que a gente tem 115 universidades. Cada aluno, uma universidade. Tá. Cada aluno vai fazer a sua trajetória, a sua experiência, enfim, esse é o desafio. Perfeito. Bom, pegar um outro tema que aparece aqui, que acho que está ligado a essa discussão, que é como é que essa equipe de educação corporativa se reinventa para conseguir influenciar o ambiente corporativo das empresas, né? Essa é a provocação, é como é que esse aprendizado, esse know-how que está sendo criado, como é que isso ganha alguma escala no ambiente corporativo? E aí, no ambiente corporativo da Ânima ou Não, acho que do mercado. Do mercado? A gente tem, né, referências de empresas, você fala, aquela empresa ela é muito eficiente e de alguma maneira a gente busca a metodologia de uma empresa, sem citar nomes aqui, mas de uma empresa ou outra, empresa que é eficiente e ela é exemplo de eficiência. Tem outras empresas que são exemplo de propósito, de relação com a natureza, tem outra empresa que é bacana para se trabalhar, parece que todo mundo quer estar lá, ou que é jovem, que é moderna, e eu estou falando aqui 3, todo mundo consegue identificar, quem sabe quais são. Né? O que eu gostaria é que a Ânima fosse essa empresa com uma ética profunda, que realmente o que a gente faz, nosso propósito, que a gente impacte e transforme a educação do país e que a gente seja referência, seja como exemplo. E do outro lado, se o nosso propósito é transformar o Brasil pela educação, e essa educação transcende a educação dos nossos alunos. Ela é a educação da maneira de fazer, da maneira de o que a gente está fazendo. Então, quando a gente tem a HSM parte da Ânima, a HSM, tudo que a gente... É como se a Ânima fosse um grande laboratório para a HSM. Né? Deixa eu ver se aqui está funcionando. Então, a hora que ele está colocando aqui HSM e CIT, a parceria com a Ânima e CIT, mas nesse caso aqui, olhando até esse HSM e CIT, eu poderia dizer, por que não? Todo esse aprendizado, a HSM ser o grande hub de splitar, um grande hub de contar para as outras empresas, de mostrar. E se... Tipo um webinar, assim, né? Pode ser mais... Aí tem gente mais bacana da Ânima para estar aqui, para estar contando. Mas, assim, de verdade, eu acho o que a gente está fazendo, eu pense como um grande laboratório que a gente sirva de exemplo para outras empresas, não só instituições de ensino. O que a gente está fazendo especificamente na educação, sim, para as instituições de ensino, mas o que a gente está fazendo possa ser um grande laboratório. E a HSM, como uma empresa de educação corporativa, pode ser esse caminho para que a gente possa, de alguma maneira, mostrar e influenciar outras empresas. Muito legal. Tem uma para mim aqui, mas eu vou compartilhar com o Daniel aqui, que é para uma grande empresa, né, qual que é a grande dificuldade para você
embarcar num processo de transformação, né? Como é que é a nossa visão, né? Conversando aí com diferentes empresas, diferentes segmentos, o que faz uma empresa mergulhar num processo de transformação? Eu acho que o primeiro ponto está aqui do meu lado. Assim, você precisa que a alta liderança esteja convicta de que esse processo é fundamental. Acho que esse é o ponto de partida, né? Se você não tiver o CEO, o board, né, os principais líderes realmente apostando de que é necessário essa tradução, né, tradução no modelo de liderança, tradução na visão de tecnologia, tradução no propósito, de uma maneira que ele faça mais sentido nessa nova sociedade digital, eu acho que aí o processo não acontece, né? Então, a minha visão é essa. Eu conversando com os CEOs, eu acho que a gente vive um momento onde já existe acho que uma grande consciência de que é preciso mudar e é preciso mudar rápido. Acho que o grande desafio é como fazer isso dentro das ambições e dos espaços que existem no mercado, né? Encaixar isso na agenda competitiva das empresas, né? Qual que é a sua visão? Não, eu concordo totalmente com você, mas você falou da alta direção, né? Eu acho, tem muitas empresas. Eu considero eu espero que seja, né? Eu considero uma exceção, porque a gente está entre as 100 melhores empresas para trabalhar pelo Great Place to Work, entre as 50 melhores empresas para mulher trabalhar no Brasil. Então, temos essa visão, né? A gente é uma empresa de educação, então até o nosso propósito, ele já é bacana naturalmente. Sim. Né? Enfim, e a gente já cresceu dentro desse contexto que tem que ser um lugar incrível para trabalhar. Eu sempre disse que a segunda-feira de manhã tem que ser melhor do que a sexta-feira à noite e tudo mais. Mas vamos olhar do outro lado, né? Eu digo que eu acho assim, às vezes as empresas são boas para alta direção e ela está muito ruim para as pessoas que trabalham embaixo, porque todo mundo trabalha com a questão do autocontrole, né? Autocontrole não, comando-controle, né? E aí eu faço uma comparação, eu falo, eu acho que a vida do homem das cavernas era uma coisa muito ruim, né? Imagina o cara ter que todo dia o que ele saía para conseguir alimento para a família e a vida dele era isso, né? Então saía de casa todo dia enfrentando um monte de coisas, voltava para conseguir alimento para a família. Eu pergunto, quantos por cento da população hoje vive igualzinho o homem das cavernas? Você sai de casa todo dia, enfrenta um monte de coisas e o seu único propósito, objetivo é arrumar dinheiro, né? Que na verdade é alimento para a família. Você tem outras condições um pouco melhores, mas você entrar eu estou extremando, fazendo um extremismo didático, mas para falar, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. E aí, eu vou brincar aqui com você, é o seguinte, eu vejo hoje a CT não como uma empresa de tecnologia, eu vejo a CT efetivamente como a tecnologia é uma ferramenta para que você possa mudar essa cultura das empresas. E eu acho que a alta direção tem que acordar, tem que falar, cara, o que eu estou fazendo está errado. Entendeu? E por que não está tendo aquela produção, aquela produtividade que eu deveria ter? Por conta disso, porque a gente está trabalhando errado, porque a gente está formando errado, porque tem uma cultura errada. As empresas criaram, na década de 80, as universidades corporativas. E hoje eu acho que a gente tem que criar as empresas universitárias. Entendeu? Muito legal. É um ambiente de aprendizado contínuo, permanente, onde você tem que ter tolerância ao erro. Sabe aquele negócio quando você vai no restaurante e tem um crachazinho assim, ó, em treinamento para o garçom? E se ele fizer uma besteira, você é mais tolerante? Eu fui um CEO em treinamento durante 15 anos, agora eu sou um presidente do conselho em treinamento. Entendeu? E todo mundo tem que ser em treinamento. E se criar esse ambiente, eu acho que vocês têm esse desafio, né? Já disse para você, tudo que a gente está fazendo na Anima, que seja um laboratório para que a gente possa, junto, ajudar nessa transformação. Né? Mas eu acho que é isso. Mas é dar uma chacoalhada. E se você parar a pensar, tirando corrupção como aberração, o maior problema do Brasil é a produtividade. A produtividade. Né? E a gente precisa, nesse ecossistema, imagina a solução do Brasil, transformando o Brasil num grande... em algo agile, sabe assim? Quer dizer, então, criando os nichos ali de ecossistemas para solucionar todos os problemas, onde você tem, de um lado, empresas de tecnologia ajudando as empresas dos seus diversos setores a se redesenharem. Né? É isso que a gente quer ser, pelo menos na educação. Vamos lá. Temos mais um tempinho aqui. Falo muito, né? Vou falar mais rápido assim.
Bom, vamos nessa aqui, que acho que é uma outra perspectiva aqui. Sobre maturidade digital, temos a justificativa para a resistência em algumas instituições. Por não terem alcançado ou não saberem como usar a tecnologia a seu favor, é que muitos gestores são contra, né, ou contra o digital, contra a mudança, né? Acho que essa impedância de olhar a tecnologia como uma ferramenta para você aumentar o potencial de transformação e não como alguém que está concorrendo, talvez, com o professor ou com o protagonismo, né? Acho que é essa discussão. Eu acho que uma das primeiras coisas a área de tecnologia são uns malucos que falam uma outra língua dentro de uma caixa preta que você não sabe nem o que os caras falam, né? Que eles fazem. Elfo. Entendeu? Elfo, exatamente, né? São uns caras esquisitos. Então, primeira coisa, né? Você já sentiu isso ou não? Não. Tô brincando. Eu tô querendo dizer o seguinte, então, quebrar isso. Parece que ele fala uma outra língua. Então você tem todo mundo trabalhando, falando português, e tem uns caras falando russo, no meio da sua empresa, que não tem essa comunicação. Então, quebra. Então, vai entender. E aí, a hora que você quebra essa área de tecnologia e esparrama ela em todo mundo, e você, dessa maneira, você força todo mundo a ter uma empatia. Né? Perfeito. Eu acho que essa Daniel, mudança... vou até aproveitar, assim, essas coisas, elas têm um lado inspiracional, mas acho que tem uma perspectiva que tudo isso tem método, né? Vocês estão vivendo isso lá. Sim. Tudo tem ferramenta. Esse desenho de métodos, processos, ferramentas, ele, na verdade, ele é a maneira de garantir que esse processo colaborativo aconteça de maneira eficiente, na direção correta, de maneira alinhada, né? Então, esse também não é só um processo de ter vontade de fazer. Você precisa usar de um conjunto novo, né, e bastante disruptivos de métodos, processos, ferramentas, para que isso aconteça na escala que uma empresa precisa, né? Eu acho que esse é um ponto, às vezes, relegado, porque é claro que o digital tem muito da disrupção, do novo, do criativo, mas ele tem um lado da disciplina, e por isso que a gente defende muito o Lean Digital. O Lean é os ciclos curtos de PDCA, é a atenção às métricas, esse é o arcabouço que faz a disrupção digital acontecer na direção e na velocidade correta. Porque senão não vai funcionar no ambiente corporativo, porque você precisa de resultado o tempo todo, você precisa de eficiência, você precisa de clientes melhor atendidos, você precisa de mais receita, né? Então, essa eu acho que é a grande... E talvez um dos nossos aprendizados aí nesses últimos décadas, né, trabalhando com isso, é que a disciplina Lean com o design, a disrupção digital é a combinação que é explosiva ou é exponencial na geração de valor. Eu concordo totalmente, até ia falar, acho que aquela mentalidade não só do go digital, né? Eu vou ser digital, então para onde que está indo? Como que eu vou mudar o meu negócio para que ele seja mais digital? Eu vou fazer um site, eu vou fazer... Não. Então, mas ao mesmo tempo, be digital. Você tem que ser digital. E aí você tem que colocar na cabeça... você tem que ter um mindset digital. E também com dados, um data-driven mindset. Que é mudar. Então, é óbvio que a gente não pode parar de respeitar a intuição. Mas, ao mesmo tempo, valide a sua intuição de alguma maneira com dados. Então, as empresas... Quem não tiver uma área de data science, quem não tiver uma área de data driven, quem não for data driven, né, eu acho que, enfim, você vai continuar fazendo as coisas no cheiro, coisas no chute, coisas com a intuição. E aí você só consegue fazer com a análise de dados, é que você consegue customizar, personalizar e entender. Eu estava escutando outro dia, eu estive em Israel recentemente, e uma pessoa estava apresentando um negócio que eu fiquei encantado e comecei a fazer a mesma analogia para a educação. Ele falou, não é que a gente vai falar, olha, glúten ninguém deve comer, olha, azeite é muito bom. Não, é para você, César, você vai comer amendoim, beterraba, cenoura e para o Daniel, tal, a pipoca com groselha, qualquer coisa. Então, é específico entendendo quem você é e quem eu sou. Se
desafio a gente tem na saúde, a gente vai ter na educação. O que é para você? Você aprende de uma maneira diferente do que eu aprendo. Né? Eu falo pra caramba, você não. Então, por exemplo, para dar um exemplo. Né? Então a gente pode dar outros exemplos aqui, mas a gente discutindo, tem gente que trabalha em grupo, tem gente que é mais visual, tem gente que enfim, eu acho que é isso. Eu até aproveito essa linha, tem várias perguntas aqui sobre o papel da diversidade, né? Tanto na educação quanto no ambiente corporativo. Né? Eu queria que você explorasse um pouquinho o que está por trás, né? Acho que de uma nova conscientização da sociedade em relação a esse assunto e como é que isso se desdobra nos nossos desafios. Né? Vamos lá, a diversidade é fundamental para que a gente explore e tenha um ambiente mais rico. Eu falo, uma floresta ela é tão rica quanto mais diversificada ela for. Né? Você olha alguns centros de inovação no mundo, todos eles têm uma diversidade e eles trabalham, seja de uma maneira harmoniosa ou, no mínimo, de uma maneira respeitosa, como acontece em Jerusalém, em Israel, né, em Tel Aviv, como acontece em Cape Town, ou você tem algo mais simbiótico quando você vê Vale do Silício, agora Portugal e alguns outros lugares do mundo. Então, eu dou exemplo, se você tiver uma pessoa especial numa sala de aula, de uma escola, por exemplo, as outras crianças desenvolvem, elas são menos competitivas, elas são mais empáticas, o ambiente é muito melhor com uma pessoa especial numa sala. Então, o que a gente precisa, essa diversidade, é trazer do outro lado, efetivamente, pessoas que pensam diferente, né? E aí você tem que incentivar e fomentar o saber ouvir, desenvolver o saber ouvir. Saber ouvir não é escutar na boca da outra pessoa a mesma coisa que você pensa com outras palavras. Saber ouvir é escutar algo completamente diferente do que você pensa e você refletir sobre aquilo. Né? Então, e aí sim, e aí você está criando algo diferente. Câmara de eco, né? Você não tem medo. E aí, para que você tenha diversidade de verdade, não é só colocar pessoas diferentes na sala de aula ou dentro da instituição. Vamos fazer a inclusão, traz aqui. Tem que ter mais mulher, não sei o quê, mais negro aqui, mais... Ao contrário. Imagina o conceito do Epcot Center. Né? O Epcot Center, num lugar, você trouxe vários lugares, representantes, né? O mundo inteiro está naquele lugar. Imagina, a sua empresa tem que ser um Epcot Center, você tem que ter representantes muito diferentes, muito distintos. E a hora que você vai discutir algum tema, aí vai ser muito mais rico. Então eu acho que a sala de aula tem que ser mais diversificada. Eu acho que as estruturas todas, o conselho, a diretoria, enfim, tudo tem que ter. A hora que você tem essa diversidade, você fica muito mais rico. Né? As soluções são muito mais criativas, são muito mais inovadoras. Então, a diversidade não é um blá 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 que você fala, olha, eu tenho aqui cumprir minha cota, não sei o quê. Não é nada disso. É algo que nada no mundo foi melhor distribuído do que o talento. Nada. Não é só na Faria Lima que tem talento, não é só não sei o quê, tem talento em tudo quanto é lugar. Então você tem que trazer as pessoas mais heterogêneas, com background mais diferente, para que você possa, aí sim, ter uma empresa muito mais rica. E aí é o seguinte, mas você tem que ter um ambiente que fomente isso. Num primeiro momento, quem sabe, demore um pouquinho mais de tempo para você conseguir chegar no consenso. Tá. Mas esse consenso vai ser muito mais rico, muito mais valioso, muito mais precioso do que o consenso rápido que você possa chegar numa reunião. Daniel, acho que um assunto relacionado, acho que que tem algumas perguntas aqui, é sobre a centralidade no cliente, né? O customer centricity, o cliente no centro do pensamento estratégico das empresas. E eu acho que isso tem a ver com a sua capacidade de entender o mundo e a sociedade de uma maneira mais ampla, né? E mais holística. Isso tem muito a ver com a diversidade de mentes que estão tentando resolver cada um dos problemas, né? Mas como é que você especificamente no ambiente de educação, né, de escola, de universidade, como é que quem que está no centro de verdade, né? Quem é esse cliente no centro? Como é que esse conceito se desdobra para esse universo? Como eu disse aqui, eu acho que a gente trabalha com o que é de mais nobre no ser humano, que é o sonho, que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de acreditar que é possível ele realizar aquilo que ele deseja. Para que ele tenha essa ambição, esse propósito, né? Para que ele saiba
quem ele é. Eu costumo dizer algumas vezes que a gente nasce biologicamente quando a gente sai do útero da mãe, nasce espiritualmente quando a gente é batizado ou algo parecido, mas você nasce verdadeiramente para a vida quando você descobre o seu propósito. E esse deveria ser o papel, a função, seja nesse conceito da empresa universitária, seja na universidade, seja na empresa, você tem que descobrir quem que você é, o que você vai fazer. Esse é o nosso cliente. Nosso cliente é a carreira dos alunos, né? São um sonho. Vou até ultrapassar, não é nem só dos alunos, é dos alunos, dos professores, dos funcionários, daquele conjunto de pessoas que estão conosco, né, construindo essa história. Esse é o nosso cliente, de verdade. O cliente não é o cara que tem um diploma, isso não adianta nada, entendeu? O cliente, nosso, agora que a gente fala de cliente, é esse aluno, é despertar nele a sede. É mais importante a sede do que... ele ter fome é mais importante do que dar comida. Então, isso que é o nosso cliente. Então, e do outro lado, olha só, você tem que preparar esse cara para atender as demandas, porque eu poderia dizer que o cliente também pode ser as empresas, preparar uma pessoa para essa empresa, o mercado. Mas é o mercado de hoje e o mercado de amanhã. Eu tenho que desenvolver competências para que ele seja hoje capaz de agregar valor para as empresas, para o mercado, e ao mesmo tempo agregar tanto valor que ele possa impulsionar pensando em competências futuras, porque senão ele vai ficar obsoleto. A hora que a gente está falando que a gente está entrando pela primeira vez na história da humanidade, uma automação cognitiva, eu não posso preparar o cara, não posso dar uma prova que ele tem que decorar alguma coisa. Como já falei, as coisas agora vão ter uma inteligência. Eu não posso preparar esse cara para que compita, para que a concorrência dele vai ser as coisas com inteligência. Não pode. Então, esse é o grande desafio, né? Então, a hora que você fala do foco no cliente, não dá para você imaginar que o cliente é o pai do aluno que vai estar satisfeito com um certificado na parede, né? Ou o próprio aluno que no final ele vai carimbar alguma coisa e, ao contrário, é muito mais do que isso. A gente está falando de algo muito mais profundo. E esse é o grande desafio. Legal. Bom, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta aqui e tem muito comentário e perguntas relacionadas a empreendedorismo. Tá. E acho que a gente, talvez uma roupa que a gente veste faz tempo, né? E acho que a gente reflete muito sobre esse assunto, né, Daniel? Como é que a gente cria um Brasil mais empreendedor, né? O que segura a capacidade de realização dos profissionais brasileiros, né? Explorar um pouquinho isso com você, sua visão aí, fugindo um pouquinho do tema, mas eu acho que para fechar, né, a gente Sim. tem admirável trajetória de vocês, né, na criação da Ânima e acho que tem a sua vivência, né, de um empreendedor, eu estava me contando, né, já fez tanta coisa, né? E quando você olha o Brasil, o que está segurando, né, o que parece que é uma vocação natural empreendedora, né, que a gente tem aqui no Brasil, mas, de certa forma, a gente tem dificuldade de ver o potencial disso acontecendo como sociedade e na criação de riqueza, né, de empreendimentos. O que você acha? Eu acho algumas coisas, né? E você, essa resposta tem que ser dividida por nós dois aqui, eu falo, depois você fecha, enfim. Mas primeiro eu acho a diferença entre você viver num mundo de escassez e de abundância, né? E na verdade, quando eu falo de abundância, não é excesso. Desculpa. O excesso gera escassez. A gente tinha excesso de água e aí acabou, tivemos um problema. Então, na hora que você pensa num mundo de abundância, pensa num mundo onde você pode sonhar, onde você pode pensar grande, pensar alto, achar que não ter medo. Agora, tudo isso, né, você não se avesso ao risco. Você não tem medo de arriscar. Para que você não possa ter medo de arriscar, você não pode ter medo de errar, né? Então, a gente tem que estruturar, seja esse ecossistema fora ou dentro, né? Então, o que você falou, o chefe vai lá e já não pode errar aqui, olha só que você errou, o cara tem medo de ser demitido. Ele não pode ter medo de ser demitido porque ele errou. O erro é maravilhoso desde que você aprenda com o erro. Então, se você quer ter... eu sempre falei isso, eu falei assim, olha, a Ânima é da Ânima. As pessoas que trabalham na Ânima, aquilo lá, ela tem que ser dela. Você não pode trabalhar para um outro alguém.
Para que você trabalha? Para você. Para você. Faça aquilo como se... Eu costumo dizer que todo mundo deveria ser sócio minoritário. Por que sócio minoritário? Porque você é sócio, então você vai fazer de tudo. E minoritário, porque você não pode mandar ninguém, você tem que sempre convencer o outro. Né? Nós somos um conjunto de sócios minoritários. Mas não são 10, 20, 50, nós somos 7 mil sócios minoritários. Todo mundo está lá acreditando que vai fazer o seu melhor. E outra, e se você está fazendo o seu melhor, você é sócio minoritário, se eu fiz alguma coisa que você não concorda, entenda que eu não estou querendo fazer corpo mole, nada, e aí você tem empatia de falar por que você fez isso, né? O porquê, e aí você cria um ambiente. Do outro lado, no Brasil, de uma maneira geral, a gente tem uma diversidade, igual dos outros lugares que eu mencionei, mas você tem que daí ter, sem entrar em polêmica, né? Mas o governo tem que também fomentar em todo lugar que você viu, nesses ecossistemas, o que eu vi de semelhança em todos eles, né? Eu tive recentemente em alguns lugares, na África do Sul, em Israel, no Vale do Silício e alguns outros. Eles têm um sistema educacional muito forte, né? Essa cultura do questionamento, estruturar o espírito investigativo, é sempre os porquês. Por que não? Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso fazer melhor? Então você tem essa característica, com uma universidade por trás, por forte, Stanford, Cape Town, Tel Aviv, enfim, do outro lado, e depois o governo, com legislações que não destruam o cara, que se você falir, você vai ficar 5 anos para conseguir fechar a empresa. Então, que fomente este ambiente. E aí, a hora que a gente vê as estatísticas, que o Brasil é um país muito empreendedor, mas não é empreendedor de verdade, é empreendedor porque ele não conseguiu emprego. Então ele foi lá e montou o food truck dele, montou o negócio dele. Então, é um microempreendedor que, coitado, ele se rala para conseguir dar certo, mas não aquele empreendedor que tem um propósito efetivamente de querer fazer algo no qual ele acredita que vai mudar o mundo. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem tudo, né? Tem um caminho lindo. O terroir está perfeito, né? O clima está perfeito, que a gente precisa plantar algumas sementes para que a gente possa efetivamente construir esse país que a gente quer. Perfeito, muito bom, Daniel. Eu também acho que essa é hora da gente traduzir esse potencial empreendedor, não nesse empreendimento que na verdade é só um reflexo da falta de oportunidades, mas sim no que a gente chama que é o empreendedorismo de alto impacto, né? Aquilo que muda a sociedade, aquilo que muda o mundo e muda a vida das pessoas, né? Acho que o potencial está todo aqui. O que a gente precisa é conectar uma nova visão de educação, uma educação de qualidade, uma educação que vai formar, vai ajudar a formar esse novo profissional e depois um ambiente, né? um ecossistema que esteja preparado para receber, né? esse novo potencial humano e transformar isso em mudança, em riqueza, em transformação. Né? É aquela principal coisa que a gente falou. Se a universidade tiver aqui, o grande desafio da universidade, né, é fazer com que deixar de formar pessoas para serem passivas e passar a formar pessoas para serem ativas. Né? Espaço maker, espírito investigador, questionador. Então, é o professor seu líder e não o chefe. E isso vale para todo mundo, vale também para os líderes e chefes das empresas. Eu acho que a gente despertar e ter consciência que a gente pode construir um país extremamente empreendedor. E eu acredito que é aí o grande diamante não lapidado do Brasil, que pode ser a grande locomotiva de transformação desse país. Perfeito. Bom, gente, acho que a gente vai encerrar aqui. Obrigado, Daniel. Não, eu que agradeço. Foi uma inspiração. Ótimo. Uma história maravilhosa. A gente está junto aqui tentando construir mais alguns capítulos. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado.